Hoje eu vou te confessar 7 vacilos financeiros meus. Uns eu já não cometo mais e alguns eu ainda tenho esses pecadinhos. Quer descobrir quais são? Então, vem comigo! O primeiro vacilo financeiro que eu vou falar com vocês é sobre investir sem estudar. E eu vou contar uma historinha. Lá em 2008, eu comecei a olhar alguns investimentos diferentes e queria diversificar a carteira. E comecei a olhar alguns fundos de ações. E achei 2 fundos de ações que estavam com uma rentabilidade assim maravilhosa. Era um fundo de ações da Petrobras e o outro era um fundo de ações da Vale. Eu olhei aquela rentabilidade lá dos últimos 12 meses e estava assim em torno, se eu não me engano, em torno de uns 50%. Na época, a Selic era 11, 12%, acho que 11,60, por aí, nessa faixa. Mas eu nem sabia o que era a Selic naquela época. Eu fui descobrir depois. Então, muito bem, eu fui lá, muito bela e formosa, e coloquei dinheiro nesses 2 fundos. Lembrando bem a data, 2008. O que aconteceu em 2008? Deu aquela crise, as bolsas caíram, foi um auê danado, eu vi meu dinheiro minguando, ficando cada vez menorzinho, mas não, vai dar certo, o mercado vai reagir. Eu não entendia patavina, não sabia de nada com nada, mas o que aconteceu? Eu segui diquinha de um amigo do amigo que de não sei quem, que investiu em ações e através de fundos de ações e estava ganhando rios de dinheiro. Ó, o meu olho cresceu. O que aconteceu? Eu só fui resgatar esse dinheiro lá mais ou menos por 2016 e eu não recuperei o capital investido. Ou seja, eu fiz tudo errado. Eu não estudei, eu não me informei, meu olho cresceu, eu fui atrás de dica e o que aconteceu? Eu me ferrei. Então, essa é a minha lição para investir sem estudar, vai dar coisa ruim. Então, essa é a primeira lição. Não invista sem estudar. O meu segundo vacilo foi escutar pessoas não especializadas no assunto. Lembra que eu falei que eu escutei que um amigo de não sei quem falou que estava ganhando dinheiro investindo em fundos de ações? Pois é, eu caí na conversa, eu vi lá uma rentabilidade boa, né, na época, e acabei investindo através de uma dica de uma pessoa que não entendia nada de ações. Então, se é para você se aconselhar com alguém, se aconselhe com alguém que entenda. Né? Se você quer saber sobre algum investimento, pesquise, converse com pessoas que entendam do assunto. Não vai escutando diquinha de um ou de outro que a gente pode cometer um vacilo, assim como eu cometi na época. Terceiro vacilo que eu cometia no passado: investir por investir. Bom, eu sempre fui uma pessoa que gosta de poupar, tá? Isso tá dentro de mim e eu sempre vou poupando todos os meses desde que eu tenho 10 anos. Sabe aquela criança que tem um porquinho cheio de dinheirinho e que sempre tem uns trocados ali para fazer alguma coisa? Eu dava meus pulos, eu fazia vendas no colégio, então eu sempre tinha um dinheirinho e sempre estava poupando. Então, eu gostava de juntar, eu gostava de ver o bolo crescer, mas eu juntava, acreditem, sem objetivo nenhum. E foi por isso que eu fiz esse investimento lá em 2008, porque eu queria ver o bolo crescer, eu queria ver aquilo ficar grande. Eu sei, isso se chama avareza. É um defeito que eu tenho e é um defeito que eu trabalho. Com isso, através do quê?
tendo objetivos. Hoje, quando eu coloco o meu dinheiro, quando eu poupo o meu dinheiro, eu tenho um objetivo a ser seguido. Eu sei o porquê que eu estou investindo. Eu tenho metas de curto prazo, eu tenho metas de médio prazo e eu tenho metas de longo prazo. Então, quando o meu dinheiro é investido, eu sei por que eu estou investindo. E antigamente, acreditem, eu não sabia. Eu investia por investir para ver o meu saldo crescer. Agora, imagine o quanto eu sofri quando eu vi lá em 2008 o saldo caindo. Então, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado. De vez em quando eu sou meio pão durinha ainda, eu assumo. Às vezes eu sofro, mas eu estou trabalhando e cada dia eu vou melhorando. Mas hoje, sim, eu invisto com meta, nem objetivo, é com metas para o meu futuro. Outra coisa que eu fazia até mais ou menos 2017, e esse é o meu quarto vacilo, pagar tarifa bancária. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma resolução desde 2010, e eu vou deixar o link dessa resolução aqui debaixo na descrição do vídeo, que obriga todos os bancos a oferecer a pessoas físicas uma conta com serviços essenciais. Uma conta gratuita com serviços essenciais. Nessa conta você tem direito a 4 saques por mês, em dinheiro, em caixas automático ou em caixas 24 horas. Você tem direito a um cartão de débito, você tem direito a um extrato impresso e você tem direito a usar o internet banking. Parece que tem direito ainda a 10 folhas de cheque, mas como o cheque está meio em desuso, então, mas você tem esse direito. Se você ainda usa cheque, você também tem direito a 10 folhas de cheque por mês. E tem muita gente que ainda não sabe que existe esse tipo de pacote de serviços essenciais gratuitos e fica pagando tarifas lá no banco de 20, 30, 40 reais por mês. Gente, 20 reais por mês são 240 reais por ano. Se for 40 reais por mês, são 480 reais por ano que você está dando para o banco assim, sem questionar. Então, veja direitinho se você paga essa tarifa e corre para não pagar. Hoje você tem essa escolha, você pode fazer uma conta essencial ou pode abrir uma conta num banco digital que não tem tarifa. Então, não vacila desse jeito não, como eu vacilava no passado. Quinto vacilo, comprar porque está em promoção. Gente, não é porque está em promoção que você precisa comprar. E eu fazia isso. Teve uma vez que eu comprei 2 pares de sapatos iguais, só mudava a cor. Um era preto e outro era marrom. Eu não precisava ter comprado nenhum par, mas daí eu fui lá porque estava em promoção, comprei 2. Então, esse vacilo eu já não cometo mais não. Sexto vacilo que eu cometia. Lembra a história do sapato lá que eu comprei 2? Pois é, eu comprei um preto, eu comprei um marrom e eu só usei o marrom. Você acredita que eu nunca usei o sapato preto? Além de eu ter comprado uma coisa que eu não precisava, eu comprei algo que eu nunca usei. Então, isso eu não faço mais. Agora eu vou falar do vacilo número 7. E esse, eu confesso, eu ainda faço. Ir no supermercado sem lista de compras. O que acontece? Como eu sou uma pessoa que tem uma memória muito boa, às vezes eu confio demais na minha memória. Então eu chego lá no mercado, vou lá, fico vendo as coisas, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro. E pior, além de eu não fazer a lista, eu não olho antes o que eu tenho na minha despensa. Esses dias eu acho que eu tinha mais de 50 rolos de papel higiênico aqui em casa. Tinha também, o que eu comprei bastante? Filtro de papel de café, que eu gosto de fazer cafezinho coado. Quando eu vi, tinha uns 3, 4 pacotes de filtro. Então, para que fazer isso? Tá? Se você não precisa, não compra.
E isso vale para o mercado também. Então, antes de ir no mercado, planeje as compras, vai com a listinha, olha a tua despensa. Eu procuro fazer isso sempre, eu confesso, mas às vezes eu confio na minha memória e a minha memória às vezes me trai, eu não sou perfeita. Embora a minha memória seja boa, nem sempre ela funciona como deveria. Então, eu procuro fazer a minha listinha e só trazer aquilo que é necessário. Então, esse vacilo ainda eu estou trabalhando, mas eu chego lá, eu consigo, eu sou persistente, vai dar certo. Então, são esses os meus 7 vacilos que eu cometia e que alguns eu ainda cometo. Veja, isso é só para provar que todo mundo é humano, que todos nós erramos e que todos nós devemos aprender com esse erro. Foi graças àquele erro lá em 2008 de investir em uma coisa que não deu certo é que eu comecei a me interessar pela educação financeira. Foi através daquilo que abriu-se um mundo para mim, que eu comecei a entender sobre investimentos, eu comecei a entender sobre o comportamento e comecei por mim mesmo. Por que eu tenho essa compra, essa vontade de comprar 2 sapatos, sendo que eu nem precisava de um sapato? É o meu autoconhecimento, eu querer me conhecer e querer ser uma pessoa melhor que me fez esse interesse, que me fez ter esse interesse pela educação financeira. E foi por causa daquele vacilo lá em 2008 que eu tô aqui hoje, falando com vocês que eu também sou uma pessoa de carne e osso, que eu erro como todo mundo e tô aí para ser uma pessoa melhor e talvez transformar a vida das pessoas através da educação financeira, porque a educação financeira sim pode transformar as pessoas para melhor. Era esse meu recado de hoje, espero que você tenha gostado. Se você tem algum vacilo financeiro que você ainda comete ou que você cometia e conseguiu se livrar, comenta aqui embaixo. Vamos compartilhar a ideia de como ser uma pessoa melhor e como se livrar dessas armadilhas aí que acabam fazendo a gente gastar um pouquinho mais da conta. A gente se vê no próximo vídeo. Até!